Os vários objetos existentes no universo interagem entre si por meio de 4 interações fundamentais. E hoje nós vamos falar de uma delas, a interação gravitacional, que é, sem dúvida alguma, a interação mais importante quando nós olhamos o universo como um todo. A interação gravitacional é uma das 4 interações fundamentais, e para a gente entender a importância dela, vamos dar uma olhadela para o céu à noite. Esse é o quadro que nós veremos. Um céu pontilhado de luzes e, vez por outra, um objeto se deslocando pela abóbada celeste. Pois bem, tudo que nós observamos, quer seja por meio dessa foto ou através de observações mais sofisticadas, tem a ver, de uma forma direta ou indireta, com a interação gravitacional. E é por isso que é tão importante entendê-la. Essa é a força aglutinadora do universo. Se dependesse dela, o universo estaria todo ele concentrado num ponto só. E ela é a única interação que atua em cada ponto do universo, independentemente de que ponto nós estamos considerando no mesmo. Vamos dar mais uma olhada no próximo slide e vamos analisar a interação gravitacional a partir de 3 papéis importantíssimos que ela desempenha. Em primeiro lugar, ela atrai toda a matéria do universo para um ponto, mas também atrai partes dessa matéria formando grandes aglomerados. Um outro papel que tem essa interação é de produzir objetos relativamente pequenos, mas também objetos muito grandes. Forma, portanto, a interação gravitacional ao agir sobre os constituintes da matéria, produzindo aglomerados de tamanhos os mais diversos. O nosso mundo é um aglomerado relativamente pequeno, o Sol é um aglomerado maior. São exemplos de aglomerados cuja formação tem tudo a ver com a interação gravitacional. Um outro papel da interação gravitacional, ou comumente denominada força gravitacional, não é assim que a gente descreve hoje as interações gravitacionais. Nós não utilizamos, nos dias de hoje, nas teorias modernas, o conceito de força. Vamos explicar isso depois. De qualquer maneira, esse é um dos papéis da interação gravitacional, formar aglomerados ou sistemas ligados gravitacionalmente. Estamos vendo aqui nessa ilustração o sistema mais próximo de nós, que é o sistema solar, composto por bilhões de objetos, dos mais diversos tamanhos. E esse é o papel, então, da força gravitacional. Essa é a força, sem dúvida alguma, ou interação, sem dúvida alguma, mais importante, né, do universo. Então, ela tem essa propriedade, ou essa habilidade de estar presente em todas as partes do universo. E ela é a responsável por dar uma certa forma arredondada aos corpos celestes. E isso tem a ver com a interação gravitacional. Ela é responsável pelo movimento dos objetos, especialmente em larga escala, pela evolução do universo e, como entendeu Einstein, por uma propriedade do espaço. Veja, a interação gravitacional tem uma relação direta com uma das propriedades do espaço, conhecido como curvatura do espaço. E é por isso que é tão bonito, é tão interessante a gente estudar a interação gravitacional. Vamos entender, em primeiro lugar, o que produz a interação gravitacional. O que é relevante para a gente entender, né, a interação gravitacional? Em primeiro lugar, é uma característica da interação gravitacional atrair todos os objetos. Se eu tenho um objeto grande, esse objeto grande vai atrair
os demais objetos em direção ao objeto grande. Essa força é uma força atrativa, ela nunca repele os objetos. Ela é, por outro lado, a mais débil, o que, na verdade, essa debilidade é apenas relativa. Quando o objeto tem uma massa muito grande, na realidade, essa força domina sobre todas as demais forças. Essa é uma coisa muito curiosa. A interação gravitacional, apesar de parecer débil, ela domina sobre as demais interações, especialmente no processo de evolução estelar. Então, essa debilidade é bom que se entenda, né, que é relativa. Ela é, no entanto, a interação menos entendida de todas. Albert Einstein, em 1915, deu uma grande contribuição para o entendimento da interação gravitacional ao relacionar espaço, tempo e matéria, mas, ainda assim, hoje, nós temos problemas com essa teoria, na medida em que nós não temos uma teoria quântica da gravitação. E é, portanto, um problema ainda em aberto em física, entender a gravitação. Ela é uma das 4 interações ou forças fundamentais, né? E nós gostaríamos de chamar a atenção para, além da interação gravitacional, interação eletromagnética, a interação forte, a interação fraca e assim por diante. O que é importante é entender o que produz a interação gravitacional. Que atributo um corpo deve ter para que ele interaja gravitacionalmente. E aqui nós somos levados ao conceito de massa. Vamos começar tentando entender o que é massa. Existem 2 formas da gente definir massa de um objeto, qualquer que seja o objeto. Pode ser a massa da Lua, pode ser a massa de um indivíduo, de um objeto, não importa de que massa a gente esteja falando. Então, o conceito fundamental em relação às interações gravitacionais é o conceito de massa. Na realidade, aqui entre nós não entendemos muito bem massa, não. Não, nós não sabemos por que, por exemplo, o elétron tem a massa que tem, por que o próton tem a massa que tem, o nêutron tem a massa que tem. Nós não entendemos muito bem o que seja massa. É importante admitir isso. Mas o que é importante é que esse é um atributo dos objetos e esse atributo pode ser medido. O fato é o seguinte, se eu tenho um objeto qualquer, digamos, esférico, né? Pode ser, por exemplo, um planeta, uma bola, isso realmente não importa muito de que objeto a gente esteja falando. O fato é que nós podemos medir a massa de um objeto de 2 formas distintas. Em primeiro lugar, nós podemos fazer uso da segunda lei de Newton e definimos a massa da seguinte forma. Se sobre um corpo age uma força, F, então, de acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração se relaciona com uma força por meio de um coeficiente aqui, denominado massa. Então, se eu determinar a aceleração, uma vez conhecida a força, eu tenho como determinar a massa de um corpo. A massa, assim, definida, é a massa inercial, porque essa massa medida desse jeito, ela mede uma propriedade de um corpo que é a sua inércia. Quanto maior for a massa, maior é a sua inércia. Então, essa é uma primeira definição de massa. Uma segunda definição de massa é a massa gravitacional. Agora sim, agora nós estamos tocando no cerne da questão. Todos os objetos dotados desse atributo,
eles têm a propriedade de atraírem outros objetos. Então, seja um objeto de massa, digamos, m, vamos utilizar sempre essa figura aqui, e eu tenho um objeto, portanto, de massa m grande, e tenho um segundo objeto, agora, digamos, de massa m pequeno. De acordo com a teoria da gravitação universal formulada por Newton, esses dois objetos vão interagir entre si e o resultado dessa interação pode ser traduzido por meio do conceito de força. Há de surgir uma força entre esses dois objetos, cujas características, de acordo com a teoria da gravitação universal de Newton, são as seguintes. Essa força, eu vou agora considerar apenas em módulo, essa força é dada pelo produto da massa de um dividido pela massa do outro, vezes uma constante conhecida como constante da gravitação universal, vamos depois falar rapidamente sobre essa constante, dividido pela distância entre esses dois objetos ao quadrado. Portanto, se eu determino a intensidade da força, essa constante é bem determinada e se soubermos a distância entre esses dois objetos, eu tenho aqui uma forma de determinar a massa dos objetos. Na realidade, no dia a dia, é assim que nós fazemos. E é por isso que nós lançamos mão dessas balanças. Aliás, o melhor exemplo disso é a balança romana. Por quê? Nós estamos fazendo o quê com a balança? Nós estamos comparando forças. Nós estamos comparando as forças, digamos, peso de cada um dos objetos. Não confundir massa, que é alguma coisa cujo valor vai ser o mesmo em qualquer ponto do universo, porque eu não tenho apenas a força gravitacional, né, como uma forma de medir massa, mas também tenho a massa inercial de um corpo, e nós sabemos que não existe nenhuma diferença entre essas duas formas de definir massas. Consequentemente, nós temos, utilizando a balança, uma forma de comparar pesos e, através dos pesos, que são forças, nós podemos determinar as massas. Muito bem. Uma vez entendido que o que gera uma interação gravitacional é a massa de um corpo e um outro que também tem a massa, há de ser influenciado por esse primeiro. E essa influência é medida, por exemplo, através da força que um exerce sobre o outro. É claro que a maneira, agora, que eu diria, mais adequada, moderna, de descrever a interação gravitacional não é utilizando o conceito de força. Não é utilizando o conceito de força. Hoje em dia, o que nós fazemos para descrever as interações gravitacionais é uma coisa um pouco diferente. Vamos tentar entender isso, porque isso é extremamente importante. É a nova forma de descrever a interação gravitacional. A ideia é relativamente simples. E vamos tentar entender todos esses conceitos, porque isso é absolutamente central na descrição da gravitação. A ideia é a seguinte: se eu considero um objeto qualquer, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Eu tenho um objeto, o Sol, por exemplo, a Terra, e é por isso que eu desenhei esse objeto sob a forma de uma esfera. Ele é esfericamente simétrico, por isso, né? Qualquer objeto, ou, se eu quiser, eu posso também fazer uso
dessa imagem aqui, uma bola, um objeto qualquer, né, está localizado em algum ponto do espaço, e o que esse objeto faz? Se esse objeto tem uma massa, nós dizemos hoje que esse objeto de massa m, a Terra, o Sol, a Lua e assim por diante, esse objeto de massa m produz um campo, porque esse é o conceito de campo. Esse objeto produz um campo que permeia todo o espaço ao redor desse objeto. Se nós considerarmos uma distância r qualquer a partir do centro, porque nesse momento é muito importante isso, né? Definir essa distância r a partir do centro desse objeto. Então, um ponto qualquer a uma distância r, ele é um ponto do espaço. Esse ponto, ele fica afetado pela presença desse corpo de massa m. Ou seja, esse corpo de massa m gera alguma coisa no espaço ao seu redor, e nós vamos denominar essa alteração das propriedades do espaço, porque é isso que esse corpo produz, ele altera as propriedades do espaço, e esse corpo gera, tendo massa, ele gera um potencial gravitacional. Vamos começar por aquilo que nós acreditamos hoje ser a melhor maneira para descrever as interações gravitacionais. Vamos denominar o potencial gravitacional de V de R. Ora, o potencial gravitacional depende, sim, da distância. Quanto mais longe eu for desse objeto de massa m, menor será o potencial gravitacional gerado por ele. V de R é, portanto, o potencial gravitacional gerado por um corpo de massa m. Qualquer que seja o corpo, gera um potencial gravitacional. Esse é o conceito-chave. Esse é o conceito importante, porque ele persiste não somente na teoria clássica da gravitação, à la Newton, como também na teoria da relatividade de Einstein, que a gente pode trabalhar com esse conceito também. Em resumo, um objeto que tem um atributo denominado massa, ele é capaz de gerar um potencial gravitacional. Mas o que é isso? Isso significa o seguinte: se eu tenho um outro corpo, agora, de massa m, próximo dele, e localizado a uma distância r desse objeto, esse corpo vai adquirir uma energia potencial que depende da distância entre os dois, e essa energia potencial é U de R, e a energia potencial ela é definida como sendo igual à massa desse objeto, que está próxima desse objeto de massa grande. Então, a energia potencial é igual à massa do objeto que está próximo do outro, vezes V de R. V de R. Portanto, veja bem como é que nós descrevemos hoje a interação gravitacional. É a partir do conceito de campo, de um campo denominado potencial gravitacional. E, tendo criado o potencial gravitacional, uma partícula de massa m pequeno próximo dele vai se energizar. É isto. Altera a energia da partícula.
Então, um corpo de massa m gera uma alteração nas propriedades do espaço ao redor desse corpo, gera uma propriedade, né, curiosa, e que nós estamos denominando de potencial gravitacional, de tal forma que uma outra partícula interage com essa, de tal forma que essa partícula adquire uma energia potencial U de R, onde essa energia potencial U de R é igual à massa dessa partícula que se aproxima daquela, vezes o potencial gravitacional. É assim. As coisas se passam assim. Um objeto gera um campo e um segundo interage com esse objeto por meio do campo que ele gerou. E esse campo, no momento, nós estamos dando o nome a ele de potencial gravitacional, e energia é energia potencial gravitacional. Mas esse campo não é o único que a gente usa para descrever as interações gravitacionais. Nós utilizamos também um outro campo. Agora, esse campo é um campo vetorial, é um vetor. Só que um vetor, vamos denominá-lo de G, como é usual, é um campo vetorial que depende da posição do corpo, ou, em geral, esse G depende, agora nós estamos falando em geral, se eu tenho um ponto aqui, cujo raio vetor de posição é R, então nós podemos dizer, e na realidade existe uma relação entre esses dois campos, eu acho que não vale a pena a gente comentar muito, e esse campo é conhecido ou denominado campo gravitacional. O campo gravitacional é um campo vetorial. E é esse o campo que muitas vezes nós nos referimos a ele como sendo o campo fundamental, mas não é. O campo fundamental é o potencial gravitacional, que é um campo escalar. Esse campo é o campo gravitacional. Qual a relação entre os dois? Você dizer que um objeto qualquer gera um potencial gravitacional, ou que esse corpo gera um campo gravitacional, nós estamos falando de coisas que são, na realidade, equivalentes. A gente nunca se dá muito conta disso, mas é verdade. Mas é verdade. Por quê? Porque o campo gravitacional G de R, o campo gravitacional, ele é, na verdade, uma taxa de variação, agora estou falando de grandezas vetoriais, e não vale muito a pena a gente falar sobre isso, mas o fato é que o campo gravitacional, ele é uma função do ponto e ele é obtido a partir do potencial gravitacional como sendo taxas de variação do potencial gravitacional. Muito bem. Como é que eu defino esse campo? Eu introduzi esse campo e a definição dele é bastante simples. Um objeto próximo, esse objeto que está próximo desse, a uma distância R, experimenta uma força, onde essa força é dada pela massa, o produto da massa, pelo campo gravitacional gerado por esse corpo de massa m. Portanto, pode-se dizer que o campo gravitacional é igual à força que essa partícula experimenta dividida pela massa. Mas veja, existe uma diferença entre a força que uma partícula experimenta e o campo. Porque o campo está lá independentemente da partícula estar ou não. O campo é uma propriedade agora do espaço.
O campo é alguma coisa que foi gerada por esse objeto que está aqui. Um outro próximo dele vai interagir com esse por meio do campo criado por esse corpo de massa M. Muito bem, esses são os conceitos mais importantes da teoria da gravitação. São os conceitos mais importantes. O resto agora é saber, né, calcular. Saber calcular. Mas para a gente ir ou analisarmos essa questão, nós vamos introduzir aqui dois dados que a gente extrai a partir da teoria de Newton da gravitação universal. O primeiro é o seguinte: ao invés de considerarmos um objeto extenso, grandão, vamos considerar dois objetos, um de massa m e o outro de massa m. Mas qual é a diferença entre esses dois objetos aqui e esses dois objetos aqui? É simples. Esse aqui é um objeto grande, composto por, digamos, átomos. O Sol, a Lua, a Terra. Esses dois aqui nós denominamos de pontos materiais, cujas dimensões de cada um deles praticamente são desprezíveis. Eu estou falando aqui do conceito de ponto material. Então, vamos considerar dois pontos materiais. Poderíamos pensar até em ponto no sentido realmente geométrico. Objetos de dimensões tão pequenas que nós podemos considerar esses objetos como se fossem pontiformes. Muito bem. No caso de dois objetos pontiformes, de dimensões muito pequenas, então, para esses objetos, vale a lei de Newton, a lei da gravitação universal. Ela foi formulada para objetos pequenos, diminutos, pontiformes. Para esses dois objetos, nós podemos escrever que vamos começar com o potencial, eu acharia melhor, então vamos começar com o V de R. O V de R, que é o potencial gravitacional gerado por esse corpo de massa m grande, é tal que ele é dado pela seguinte expressão: V de R é igual a menos G, que é a constante da gravitação universal introduzida por Newton, vezes a massa desse objeto que está gerando o potencial gravitacional, dividido por R. Olha só, é uma expressão extremamente simples e muito fácil da gente guardar. Tudo que o Newton estava dizendo, ele não disse isso, disse de uma forma um pouco diferente, né? É que um corpo, tratando desse corpo como se fora pontiforme, esse corpo gera um potencial gravitacional cuja expressão é esta. Ou seja, o potencial gravitacional a uma distância r é dado por menos, esse sinal menos é devido ao fato de que a força é sempre atrativa, a gente já vai ver isso. V de R é igual a menos por ser atrativo, G, que é uma constante da gravitação universal, constante de Newton, vezes a massa desse corpo, que produz o potencial gravitacional, dividido por R. O que significa isso? É que, à medida que eu me afasto do corpo, menor há de ser a intensidade
do potencial gravitacional. À medida que você vai se deslocando cada vez mais longe, menor será o potencial gravitacional. Ora, isso posto, vamos considerar agora a energia de um objeto de massa m que interage com esse aqui, de massa m grande. Ora, a energia é sempre escrita ou dada, eu estou falando da energia mecânica, como um pedaço que é a energia cinética, que vamos escrever como m vezes v ao quadrado dividido por 2, mais a energia potencial, U de R. Ora, se eu estou falando de um objeto de massa m pequeno, próximo desse objeto de massa m, então a energia é dada por m vezes v ao quadrado, dividido por 2, menos m vezes v, mas v está dado aqui em cima, por essa expressão. Então, a energia é igual a m vezes v ao quadrado, menos g vezes m, dividido por r. Aqui está um primeiro resultado, e muito importante, em relação à gravitação. Qual é o resultado? Se eu tenho um corpo de massa m pequeno, que se movimenta numa região do espaço, e se esse corpo tem uma energia cinética, dada por m vezes v ao quadrado sobre 2, a energia desse corpo, quando consideramos a interação dele com outro que produziu o potencial gravitacional, essa energia é dada por m vezes v ao quadrado sobre 2 mais a energia potencial. E essa dada por m vezes v de R. No caso de objetos pontiformes, então a energia desse objeto é dada por m vezes v ao quadrado sobre 2 menos g vezes m grande dividido por R. Basicamente, é esse o conteúdo da teoria da gravitação universal de Newton. Eu agora, então, vou escrever o análogo à teoria da gravitação universal como formulada por Newton, do que eu acabei de dizer agora. O que nós diríamos na linguagem newtoniana, que é perfeitamente válida e totalmente equivalente à que eu acabei de explicar, é que esse objeto de massa m, ele produz um campo gravitacional, G, e nós vamos escrever esse G como função do raio vetor de posição, como sendo dado por menos, nós vamos sempre utilizar o sinal menos, menos G vezes m, vezes raio vetor de posição, dividido por R ao cubo. Isso aqui vai me dar em módulo que G é igual a... Na realidade, isso aqui é m vezes G, né? Isso aqui é m vezes G. Eu estou, na realidade, calculando agora a força sobre essa partícula de massa m, e essa força é dada por m vezes g de R, que é igual a menos g grande vezes m grande, R sobre módulo de R ao cubo. E esse é todo o conteúdo, na realidade, da lei da gravitação universal de Newton. E eu estou agora descrevendo
a interação gravitacional fazendo uso do conceito de força. Mas eu posso fazer só em termos do conceito de potencial ou de energia potencial. É esse que é o fato, isso que é importante a gente chamar a atenção. De forma que, no caso de dois objetos pontiformes, essa expressão para força, e essa é, portanto, a expressão para o campo gravitacional, ou nós diríamos que uma partícula gera um campo gravitacional, se ela tem massa m, esse campo gravitacional é menos g vezes m vezes r, esse m aqui é o m maiúsculo, vezes r, sobre r ao cubo. Aí está. Duas formas completamente equivalentes de descrever o efeito da interação gravitacional entre dois objetos cujas massas nós definimos como sendo m minúsculo e m maiúsculo, m e m. Ou nós descrevemos, fazendo uso do conceito de potencial gravitacional, que é mais fácil em geral, e essa é a forma melhor, porque ela vai até a teoria de Einstein, ou por meio do conceito de força. Ora, isso é básico, isso é essencial, isso é quase tudo que a gente precisa saber sobre teoria da gravitação na realidade. Por que isso? Muito bem. Então, nós acabamos de apresentar aqui, né, os conceitos de potencial, de energia potencial, e agora nós devemos nos ater, né, apenas ao problema de como determinar a energia potencial ou o potencial quando eu tenho não só uma partícula de massa m, mas eu tenha, digamos, um conjunto de partículas de massa m. Para isso, eu vou lançar mão aqui de uma figura, né? E essa figura nós podemos utilizar um sistema de 3 eixos, né? Z, X e Y, e é claro que para cada um dos objetos, digamos que eu tenha N objetos aqui no espaço, né? Eu estou agora aqui falando de duas possibilidades de distribuição de matéria, uma distribuição discreta de matéria e uma outra que é uma distribuição contínua de matéria. Em essa figura aqui, nós temos, no caso aqui, 7 massas distribuídas pelo espaço. É dessa figura que eu estava me referindo aqui. Cada um desses objetos de massa m, eles são caracterizados por raios vetor de posição diferentes. Esses aqui são os raios vetores de posição de cada um desses pontos, contendo massas no espaço. E eu quero, na realidade, calcular o potencial gravitacional num ponto cujo raio vetor de posição é R. É esse o meu problema. E, basicamente, que eu tenho também nessa figura. Eu estou querendo determinar o potencial gravitacional num ponto cujo raio vetor de posição é R, devido, digamos, a 7 massas localizadas em pontos diferentes do espaço. Ora, a coisa é bastante simples. Se eu conheço o potencial produzido por uma, basta que eu considere uma de cada vez e agora determine o potencial como sendo dado pela soma dos potenciais gravitacionais gerados por cada uma daquelas partículas. Portanto, no caso de uma distribuição discreta de massa, a expressão é bastante simples, é uma soma. Ou seja, o potencial gravitacional gerado por uma distribuição
discreta de massas é igual a menos G vezes uma somatória indo de 1 até N. Nesse caso da figura que eu esbocei aqui, eu tenho 7 massas. Então, nesse caso, iria de 1 até 7. Eu somo somatória de MI das várias massas dividido pelo módulo da distância do ponto P até o ponto onde estão localizadas aquelas massas. E essa distância nós escrevemos como R menos RI em módulo. Aqui está, portanto, a expressão para o potencial gravitacional quando eu tenho uma distribuição discreta de massas. Eu apenas somo as energias potenciais geradas por cada uma das massas. Por outro lado, pode-se mostrar que o campo gravitacional G de R é dado por menos G vezes soma de MI, R menos RI, utilizando a linguagem vetorial, sobre módulo de R menos RI ao cubo. Aqui está a expressão para uma distribuição discreta de massas. Eu apenas somo. Como é que eu faço no caso em que eu tenho uma distribuição contínua de massa? O que significa uma distribuição contínua de massa? Vamos aqui à próxima figura e a gente vai conseguir ilustrar isso. O que é uma distribuição contínua de massa? Eu quero, por exemplo, determinar a energia potencial ou potencial gravitacional de um corpo rígido, do Sol, por exemplo, da Terra. Como é que a gente faz? A gente divide esse corpo em vários pedacinhos pequenos e agora a gente soma, como a gente acabou de fazer no caso de uma distribuição discreta. Ora, com o passar do tempo, nós desenvolvemos uma matemática que nos permite expressar de uma maneira simples tanto a energia potencial quanto a força, ou o potencial gravitacional, quanto o campo gravitacional, levando-se em conta a massa. Vamos ver como isso é possível. Isso é mais fácil de entender no caso de uma distribuição esférica de massa. Isso é muito importante, porque agora nós estamos falando do que interessa mesmo, né? Dos corpos celestes. Né? A energia potencial gravitacional, a força gravitacional de um objeto cuja massa é distribuída de uma forma que seja esfericamente simétrica. Com isso, nós estamos querendo dizer que a densidade depende apenas da distância até o centro da distribuição. Nesse caso, nós podemos fazer análise da contribuição dessa distribuição para o potencial gravitacional, considerando cascas e somando a contribuição de cada uma das cascas. Na realidade, o resultado que se pode provar com bastante precisão, né, é o seguinte: se eu estiver fora dessa distribuição esfericamente simétrica de massa, então o potencial gravitacional para pontos fora da distribuição, ele é dado, o V de R, ele é dado por menos G vezes M dividido por R. Ora, você diria, mas espera um pouco. Qual é a diferença desse caso para o caso que eu tenho um objeto pontiforme? Olha,
Isso tomou vários anos de Newton para entender isso. O dia que ele entendeu, ele publicou os princípios dele. Né? É curioso isso. Se eu tenho um objeto que é esfericamente simétrico, como o Sol, tudo se passa como se ele fosse pontiforme e toda a sua massa estivesse concentrada na origem. Isso é fantástico, porque facilita muito os cálculos. Né? De forma que, se eu tenho um objeto que é esfericamente simétrico, eu posso deduzir esse resultado e posso deduzir também o seguinte resultado, que G de R é igual a menos G vezes M sobre R, digamos, ao quadrado, vezes estou reescrevendo isso de uma forma um pouco diferente. Né? Ou seja, a aceleração da gravidade próximo de um objeto esférico, ela é igual a menos G vezes a massa desse objeto, a massa dele como um todo, dividido por R ao quadrado, vezes um versor R dividido pelo módulo de R. O que significa, normalmente, nós escrevemos isso assim, G de R é igual a G vezes M sobre R ao quadrado. Ora, se você está sobre a superfície de um objeto esférico qualquer, um corpo celeste qualquer, então você vai experimentar a ação de uma aceleração da gravidade, que é o campo gravitacional, que é G igual a G vezes M sobre R ao quadrado. Aqui está um resultado absolutamente fantástico. Para eu determinar a aceleração da gravidade sobre um corpo celeste qualquer, planetas, o Sol e assim por diante, tudo que eu tenho que saber é qual é a massa desse objeto e o raio dele. Claro que eu preciso determinar G também. Mas isso Cavendish fez para a gente há cerca de 200 anos atrás. Ele, ao determinar a força sobre dois objetos de massa M1 e M2, ele acabou com isso, na realidade, determinando o valor de G, que é um valor bastante bem conhecido. Né? Então, se eu souber qual é o valor dessa constante, eu queria mais um slide. Se eu souber o valor de G, eu posso, né, determinar qual é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade há de ser diferente em diferentes planetas. Por exemplo, a aceleração da gravidade na Terra é, tendo em vista o valor da massa da Terra e também tendo em vista o raio da Terra de 6.370 quilômetros, esse G é 9,81 aproximadamente na superfície terrestre. No entanto, na Lua, a gravidade é 6 vezes menor. Por quê? A massa da Lua é menor do que a massa da Terra. É claro que você precisa sempre levar em conta também o valor do raio da Lua, né? Mas o fato é que a aceleração da gravidade varia de planeta para planeta. No caso, por exemplo, de Mercúrio, a aceleração da gravidade é 0,38 G, é menor do que a aceleração da gravidade na Terra. No entanto, a aceleração da gravidade na superfície dos diversos planetas, por incrível que pareça, não varia muito, não. De qualquer forma, dependendo do corpo celeste do qual nós estejamos falando, nós podemos falar da aceleração da gravidade na superfície, e essa é dada tão somente pelo valor de G, a constante da gravitação universal de Newton, vezes a massa daquele corpo celeste, dividido pelo raio ao quadrado. E, em função do corpo celeste do qual nós estamos falando, nós vamos encontrar, então, diferentes valores para G. Resumindo,
o conceito central hoje da teoria da gravitação é o conceito de potencial. E uma partícula de massa m adquire uma energia potencial. O campo gravitacional é um campo que é derivado da energia potencial, no caso da força, ou do potencial, se eu estiver falando do campo gravitacional. E, para a gente determinar o potencial gravitacional de uma distribuição de massa qualquer, tudo que você precisa saber qual é o potencial gerado por uma partícula diminuta. E esse potencial, Newton adivinhou para a gente. Sabendo isso, tudo que eu tenho que saber é como somar, porque é disso que se trata para se determinar o potencial gravitacional gerado por uma distribuição de massa qualquer. O conceito básico da teoria da gravitação é o conceito de campo, do potencial gravitacional. Tendo abordado os conceitos centrais, e nós gostaríamos de reforçar muito a questão do potencial gravitacional na descrição da interação gravitacional, só nos resta agora, então, agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado.